Então, boa noite a todos. Hoje, mais um dia para a gente discutir nesse seminário, que se trata do seminário das atividades, o papel do Estado em tempos de pandemia. Hoje temos mais uma programação dos nossos encontros aqui, e eu tenho a grata satisfação, hoje vamos debater sobre a Base Nacional Comum Curricular e diferentes relações políticas das redes de governança que vão se construindo aí nesse processo da criação de um currículo nacional, da ideia do currículo nacional. Então, essa atividade foi organizada, principalmente pela Simone, que era um pouco a responsável, e ela convidou a Marina Avelar, que eu tenho a satisfação de apresentá-la. Ela já esteve conosco aqui no grupo de pesquisa. A Marina é pesquisadora associada ao Graduate Institute of International and Development Studies, na Suíça, no grupo NOHAC, Rede de Políticas e Cooperação Internacional de Educação. Atualmente está residindo em Belo Horizonte, no Brasil. É doutora em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Londres, mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, na área de concentração de políticas, administração e sistemas educacionais. É formado em pedagogia pela Unicamp e especialista em gestão educacional. E teve períodos de intercâmbio já em outras universidades, como a Lund University, na Suécia, o Institute of Education, na Universidade de Londres, na Inglaterra, e na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Tem uma experiência profissional na área de gestão, monitoramento e avaliação de projetos educacionais, com diversas organizações públicas e privadas já no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tem muitas principais temáticas de pesquisa, incluem as políticas educacionais, privatização da educação, atuação empresarial e filantrópica na governança em redes da educação, e também de mecanismos chamados, entre aspas, inovadores, de financiamento e globalização da educação. A Marina tem publicado várias coisas sobre esse tema, e alguns artigos que vão sair agora dela com o Stephen Ball, que é um artigo que está sendo traduzido pela revista Praxis Educativa, da Universidade de Ponta Grossa. Também vou apresentar a Simone Gonçalves da Silva, que é professora aqui da Faculdade de Educação. A Simone é graduada pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e fez mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal, aqui junto com o nosso grupo de pesquisa. Nesse período ela realizou um doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa, em Portugal, orientada pelo professor Miguel Carvalho, Luiz Miguel. E também teve um trabalho, se aproximou bastante da professora Sofia Viseu, que em outubro vai estar conosco aqui numa atividade organizada pelo grupo, seminário. A Simone atualmente é professora no Departamento de Fundamentos da Educação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas. Ela também realizou um pós-doc com financiamento do CNPq, com bolsa do CNPq, e ela é membro do nosso grupo de pesquisa de gestão, currículo e políticas educativas, e também do CEP, que é o Centro de Estudos em Políticas Educativas, que pesquisa na área de gestão, currículo e trabalho docente. E essas são as temáticas de maior interesse da Simone. Então, ontem
nós tivemos no nosso grupo aqui a presença da Érica, que não sei se foi tua colega, Marina, na Universidade de Campinas. Ela fez uma dissertação sobre Todos pela Educação, que está publicada em livro, e agora fez uma tese sobre o Reduca, que é o correspondente ao Todos pela Educação na América Latina, né? E muito interessante o trabalho, ontem discutimos, e tem muitas conexões com o que a gente vai discutir hoje aqui com vocês, né? Então eu desejo uma sessão bastante produtiva para nós todos, tá bem? Então nós vamos iniciar com a Marina, vai ter uma exposição em torno de 25, 30 minutos, e depois a Simone, e depois abrimos para um debate, como a gente sempre tem feito aqui nessa atividade, tá ok? Então, muito obrigado, boa noite para todos, eu ainda não tinha dado, e eu passo a palavra, então, imediatamente para a Marina. Tá? Obrigado, Marina. Obrigada, professor Álvaro, obrigada, Simone, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de novo, um prazer voltar. Quando passar a pandemia, eu espero aparecer pessoalmente, para a gente se ver mesmo. Mas é muito bom que a gente pode estar junto virtualmente, então estou feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, como o Álvaro estava falando, né, eu me aproximo do tema da BNCC a partir do ponto de vista da política pública, principalmente dessa temática da privatização, do crescente papel que as fundações têm desempenhado na política educacional no Brasil, em vários âmbitos, né, do municipal, passando pelo estadual, chegando no federal, e hoje eu vou focar no federal, da incidência que eles tiveram no MEC, junto ao MEC, com o MEC, dentro do MEC. Vocês vão ver que falta adjetivo para a gente conseguir entender essas relações. Mas, enfim, então, é desse ponto que eu parto, não do ponto do currículo, não é a minha área de pesquisa. Então, acho que a gente pode já passar de slide. Eu mesmo que passo, como é que funciona aqui, gente? Se eu passar aqui, passa para todo mundo ou não? Sim, Marina, passou. Tu passou o slide? Isso, passei. Então, assim, né, eu queria começar dessa pergunta: quem faz a política educacional? E o que está em disputa? Para a gente aí começar a entrar nos atores e, como eu falei, olhando o movimento pela base e a incidência sobre a BNCC como um caso exemplar. E eu diria, inclusive, que foi, de certa forma, um ápice da atuação desses grupos. Foi uma das maiores vitórias que eles tiveram de incidência política, e eu acho que nem antes nem depois a gente tem exemplos tão claros, tão bem articulados, para a gente entender como é que eles trabalham. Então, enfim, partindo dessa pergunta, assim, quem é que faz? Geralmente a gente tem um imaginário da máquina pública, né, do que a gente chama de burocracia pública ou da hierarquia. A gente pensa no âmbito federal, estadual, municipal, nas secretarias, no Ministério de Educação, mas tem um monte de outros atores em volta, disputando a arena política, disputando as pautas, as agendas, as definições do que é importante, do que é relevante e o principal problema que a gente tem que atacar com a política pública. E alguns exemplos que eu coloquei aqui, né, como os pais e estudantes, como sendo grupos de interesse direto na educação, mas também a mídia e a imprensa tendo um papel muito importante em definição e disseminação de ideias e articular até o nosso próprio senso comum do que é educação e em torno da política educacional. A gente tem as organizações internacionais, que na mídia não é tão falado, mas no âmbito da universidade a gente sempre conversa sobre eles, como o Banco Mundial, por exemplo, que foi muito determinante nos anos 90, então tem muita pesquisa sobre isso na América Latina e no Brasil. E,
chegando aí no que a gente tem chamado de novos grupos. Algumas pessoas questionam esse termo, falam assim, novos? Quanto que são novos? Será que são novos na atuação, mas os grupos em si não são novos? Enfim, a gente pode depois até discutir isso, mas estou colocando aqui esse nome que a gente tem usado, dos novos grupos privados, com e sem fins lucrativos, que têm atuado muito fortemente na área da educação e na área de política mesmo. E aqui só um exemplo, né, a gente vai ver várias organizações, mas a Fundação Lema e a Fundação Estudar de Maneira Secundária, principalmente a Fundação Lema, enfim, tem sido o maior exemplo no Brasil dessa chamada nova filantropia. Jorge Paulo Lemann, para quem não conhece, ele, enfim, faz muitos anos que ele está aí como a pessoa mais rica no Brasil. Ele já ficou entre as 20 mais ricas do mundo. Com a crise, com a alta do dólar, gente, desculpa, tem um cachorro aqui, esqueci de comentar com vocês, mas com... Enfim, desculpa, gente, mas com a alta do dólar, com a queda das ações das empresas, que ele é o principal proprietário, acionário, ele caiu muito. Hoje eu acho que ele está como o segundo mais rico do Brasil, e no mundo ele caiu muito. Ele agora está, a última vez que eu olhei, ele estava lá em 100. Claro que ainda continua um bilionário, né, gente? Mas, enfim. E esta pessoa se tornou aí um dos maiores filântropos, ditos filântropos do Brasil, trabalhando principalmente com a Fundação Lema, que tem um trabalho bastante agressivo na área de política educacional. E aí uma fala que se tornou famosa do diretor executivo, o Denis Mies, né, que ele fala, se você não imagina como o seu instituto pode dialogar com políticas públicas, é improvável que faça diferença. Então, é um exemplo como que essas organizações começaram a adotar incidência sobre política pública, assim, como uma prioridade. Eles começaram a trabalhar com a premissa de que se você não tem incidência em política pública, o seu trabalho é muito pequeno e, portanto, não vale a pena. A Fundação Lema tem um lema lá deles que se as ações deles não vão impactar mais do que 1 milhão de alunos, não vale a pena. Então, trabalhar só com o município não vale a pena, a não ser que, claro, esse trabalho com esse município esteja numa trajetória de, dali, aumentar o impacto para outros, muitos mais municípios, como foi, por exemplo, o caso de Sobral, que eles investiram pesado lá, tendo em vista usar aquilo como um caso de sucesso, exemplar e tal. Mas, enfim, e aí a BNCC vem também muito nisso daí, nessa ideia de ter impacto em grande escala mesmo, impacto nacional, em querer mudar o formato da educação nacional, e enfim, então aqui, né, sobre os novos atores é um pouco isso que a gente tem falado. Junto com isso, a gente tem visto a mudança da estrutura do próprio Estado. Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque eu acho que a maioria deve falar disso, né, dessa coisa da mudança do governo, com um formato mais hierarquizado, com as suas secretarias, as decisões que vão de cima para baixo, algumas vão de baixo para cima, é uma iniciativa mais local que chega às instâncias superiores, mas enfim, desse modelo, vamos dizer, tradicional, para uma governança em rede, cada vez mais dependente e cada vez mais feita através de parcerias público-privado, terceirizações, subcontratações, e a gente vai vendo essa complexificação da gestão pública. E parte disso é principalmente essas organizações do terceiro setor, algumas bem menores, mais locais, e outras, como o Instituto Unibanco, de grande escala mesmo, fazendo parcerias com estados inteiros. E aí, nesse contexto, a gente tem o movimento pela base comum, como eu falei, como um grande caso de incidência política, de atuação na política pública mesmo dessas organizações. Eles mesmos se definem como sendo um grupo de advocacy, e esse é um termo, enfim, que ele tem
significados um pouco distintos, eu acho, da prática desses grupos e do que a ciência política, do que o pessoal da academia tende a entender. A gente discute muito o que é advocacy. Para eles, é entendido como, assim, qualquer atividade que vai ter incidência sobre política pública, para eles é advocacy. É como um trabalho de convencimento de ideias políticas. E é assim que eles se definem no site. Dizem que foram criados em 2013, por conta dos eventos que eu já vou mostrar aqui, dos seminários que foram feitos, mas na prática, a gente vê eles atuando a partir de 2015. Quando a gente procura notícias, quando a gente procura o próprio site deles, foi criado em 2015, não tinha site antes, mas foi aí nesse período que foi montado esse grupo. E eles criaram uma ideia muito poderosa, partindo também aí de alguns analistas como Kingston, algumas pessoas que falam de advocacy, né, que falam a criação de uma ideia poderosa, uma ideia convincente, uma ideia que dificilmente as pessoas refutam, que é definir a desigualdade como um problema, e aí o currículo padronizado como solução. Isso é uma coisa muito estranha na época. As pessoas que estão no campo crítico de educação achavam aquilo, enfim, foi uma sacada do grupo mesmo, de falar, olha, as crianças não estão aprendendo igual, a desigualdade no Brasil é altíssima e todo mundo concorda com isso. E aí a solução para isso, ao invés de ser, por exemplo, um investimento mais robusto, uma formação de professores que vai preparar professores para lidar com essa desigualdade e acelerar a aprendizagem das crianças que estão ficando para trás, enfim, várias outras formas que esse problema deveria ser endereçado e, na verdade, o que o movimento fez foi falar que o currículo padronizado seria a solução. Então, tem a desigualdade no Brasil, o que você precisa é um documento que vai dizer o que todo mundo tem que aprender, e eu acho que com um passe de mágica, né, se está escrito, as crianças vão aprender. Então, vamos ver o que eles vão falar. Mas, enfim, foi mais ou menos assim que eles montaram a estrutura discursiva, a grande ponta de flecha deles era essa, e esse movimento ele era composto por pessoas físicas e jurídicas, o que teve um impacto muito grande na forma como eles atuaram, e a gente já vai chegar nisso daqui a pouco, na minha análise aqui, mostrando como é que eles trabalhavam. Então, tinha pessoas, indivíduos, que poderiam aderir e apoiar o movimento, ou organizações inteiras que subscreviam e levavam a causa adiante. Então, aqui, como eu falei assim, né, 2013, eles dizem que foi quando o movimento nasceu por conta desse evento, principalmente. Teve um evento em Yale, na Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos, que foi em 2013, foram 35 participantes. O título era Liderando Reformas Educacionais, Empoderando o Brasil para o século XXI, e os palestrantes todos eram palestrantes que tinham participado da criação do currículo padronizado dos Estados Unidos, que é o Common Core. Depois, poucos meses depois, aqui no Brasil, em São Paulo, teve um seminário que foi chamado aí de um seminário de follow-up, que eram a definição do flyer deles, era isso daí, assim, que os participantes teriam perspectivas de dentro sobre o desenvolvimento do Common Core. E a Susan Pimentel e o Michael Cohen foram os dois principais palestrantes desse evento. Curiosamente, não coincidentemente, o Michael Cohen, ele foi, assim, um grande defensor do Common Core nos Estados Unidos, foi super importante na articulação política do currículo lá. Pouco depois que o Common Core passou, ele abriu uma empresa de consultoria educacional, que era especializada na elaboração de currículos locais baseados no Common Core e tal, e também a empresa dele também lidava com avaliação de larga escala, tanto trabalhando na gestão, na aplicação de provas, quanto também oferecendo consultorias com conselhos para os municípios e para os estados lidarem com o Common Core e conseguirem aumentar suas pontuações nas avaliações de larga escala. E então, assim, era essa pessoa que estava dando aulas para o pessoal do movimento, vamos dizer, né, de como fazer um currículo padronizado e do porquê ter um currículo padronizado.
2 anos depois, em 2015, o evento é repetido em Yale, com participantes, alguns repetidos, outros novos, vários da própria gestão pública conseguiram levar gente da Câmara de Deputados, por exemplo, mas também algumas pessoas de instâncias estaduais, como secretários de Educação, e também pessoas das próprias fundações, voltaram para a Universidade de Yale para fazer um repeteco do seminário, que dessa vez o foco era em oportunidades e desafios à frente. E eu acho muito reveladora essa frase deles aí, que eles falam, né, em sessões de portas fechadas. Senadores brasileiros, deputados, governadores, líderes educacionais, discutiram os assuntos importantes e urgentes da educação e como criar estratégias para seguir à frente. E a gente entra já em alguns temas super complicados que permeiam esse assunto, da questão de transparência, da questão de quem toma decisões. Eu, pessoalmente, acho, assim, um pouco chocante, assim, né, que seja tão às claras que você fecha um aviãozinho, leva todo mundo para os Estados Unidos e toma decisões acerca do currículo brasileiro, da política educacional brasileira lá nos Estados Unidos, inclusive levando pessoas da máquina pública para fazer esse tipo de discussão. E aqui, como eu falei, né, tem alguns membros principais do movimento, das organizações, mas também, eu coloquei aqui representando, né, as pessoas físicas, os vivos, e eles trazem consigo as suas afiliações profissionais. E mais para frente eu vou mostrar rapidinho uma análise que a gente fez de um artigo que a gente publicou, eu e Stephen, dessas coafiliações, para a gente entender quem que estava representado nesse movimento. Aí a gente vê que, na verdade, tinha pessoas do próprio MEC, né, gente de dentro do MEC que era apoiador, membro ativo do movimento pela base. Mas aí, como é que eles operam? Essa na verdade, foi a minha grande pergunta de pesquisa, era meu grande interesse, era entender, mas como é que eles conseguem ter tanta influência? Que tipo de trabalho é feito? Que tipo de estratégia política é mobilizada, é utilizada? E aí eu encontrei 3 grandes tipos de trabalho, vamos dizer, 3 grandes áreas de atuação, que seria esse trabalho com ideias, que na verdade é uma arena discursiva, ideológica. Tem um trabalho para se relacionar, um aspecto relacional do trabalho, de networking mesmo, de criação de conexões. E, por fim, um trabalho institucional para sedimentar, institucionalizar essas ideias, esses relacionamentos. E os exemplos que eu vou trazer aqui, vou explicar aqui esses trabalhos, e os exemplos são do movimento. Então, o trabalho com ideia é o que os autores têm chamado desse empreendedorismo político. E a gente vê que essas fundações tiveram uma grande mudança da ideia de uma caridade para esse trabalho com política pública, como eu já falei. Então, mais do que simplesmente um advocacy, que é um trabalho de convencimento, a gente vê que é fundamental o trabalho para definir ideias. É trabalhar com o senso comum do que as pessoas pensam sobre educação. E, como os autores dizem, é você conseguir definindo o que é pensável e imaginável para a educação e o que não é. Aí foi como eu falei, aquela coisa da ideia da desigualdade e o currículo como solução. Vai martelando nessa ideia até que essa ideia comece a ser naturalizada. Você fala assim, de fato, existe uma desigualdade enorme. Como vamos tratar disso? Um currículo padronizado para todos. Faz muito sentido. E você vai apagando os concorrentes, como, por exemplo, o financiamento. Financiamento era uma pauta que o movimento pela base apagou, não discutiam em nenhum momento as questões materiais para a implementação dessa base, para o combate à desigualdade, isso não era importante para eles. Tendo o conteúdo sistematizado, você vai combater a desigualdade. E aí, para chegar nisso, existe um trabalho do que eles chamam de reivindicação a ser ouvido. Você tem que conseguir criar o seu papel de expert, de especialista no assunto, para ter legitimidade e ser ouvido na mídia, ser ouvido por políticos. E parte disso passa muito, são 2 grandes esforços que eu vejo,
Um é de parecer que são pesquisadores ou que são grandes incentivadores da pesquisa e que são órgãos técnicos. Então, grande parte dessa coisa da criação do papel do local de fala, vamos dizer, é de criar essa imagem. E junto com isso é a disseminação dessas ideias no maior número possível de lugares. E são usados os eventos, os seminários, os congressos, a própria imprensa e até o lobbying direto com tomadores de decisão. E isso, claro, né, não preciso dizer, demanda uma quantidade de dinheiro exorbitante. E que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma legislação que garante transparência, a gente não consegue rastrear exatamente quanto de dinheiro que foi investido no movimento, por exemplo. Ai, que pena, aqui esse slide ele era animado, desculpa, para mostrar os passos. Mas assim, aqui é um exemplo de atuação com ideias, por exemplo, em que tinha os passos, né, que assim, a Fundação Lehman, ela cria parceria com a Universidade de Stanford. Com isso, eles têm uma relação muito próxima com o David Planck, que é um pesquisador lá, e eles conseguem a todo momento trazer, agora um pouco menos, mas na época do movimento, conseguiram trazer o David Planck várias vezes ao Brasil para seminários, eventos, tudo isso. E cada vez que ele vinha, ele participava de um seminário, ele participava de algumas reuniões com pessoas de secretarias estaduais, e ele tinha incidência na mídia. Você conseguia ver, assim, claramente que cada viagem era otimizada para ter todos esses produtos de incidência, vamos dizer. E aqui é só um exemplo da época que o David Planck esteve aqui, e aí ele deu essa entrevista, e como eu falei, mobilizando o capital financeiro, que vira capital político, e que vira espaço para incidência, e essa incidência com ideias através da mídia. Aqui ele sendo entrevistado e falando sobre formação de professores como um caminho para implementar a base. Então, realmente colocando o papel do professor, não a formação do professor para o combate da desigualdade, que eles diziam que era a principal bandeira, ou para ter uma educação holística, enfim, era para implementar a base. E conseguindo ter uma incidência no Estadão, e quem aqui trabalha com incidência política pública sabe que ter uma página no Estadão é muito difícil. Então, aqui eles tinham uma matéria inteira só para eles, usando a voz do David Planck, mas, na verdade, quem estava ali fazendo toda a articulação era o movimento pela base, principalmente possibilitado pelo trabalho da Fundação Lehman, trazendo ele para cá. Uma segunda área é a relacional, e isso envolve relacionamentos formais e informais. Então, tem a coisa do cafezinho, o almoço, a reunião dos colegas, que junta políticos e pessoas de fundações e tal, mas também tem os formais, das parcerias, dos contratos, das consultorias. E tudo isso, de novo, dependendo muito de recursos financeiros e sociais para conseguir criar essas redes. E aí aqui é só um exemplo do tanto de trabalho que vai em criar essas redes e manter essas redes funcionando, né? Um dos papéis que o movimento fez na época e que deu para eles subsídios teóricos ideológicos, deu para eles capital político, foi essa mediação da parceria aí entre o MEC e a ACARA. A ACARA é uma organização da Austrália, está ali o nome, né, Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority. Ela é um pouco parecida, assim, com o nosso IPEA, mais ou menos, que mexe com a avaliação do Brasil, é a ACARA da Austrália, essa organização que mexe com o currículo e a avaliação deles lá. E o movimento foi quem intermediou uma parceria entre o MEC e a ACARA. E isso, na época, para mim foi uma surpresa muito grande. Eu conversei com alguns australianos, eles não sabiam dar uma informação sobre isso. Documentação, assim, super rala, poucos documentos explicitando o que estava acontecendo ali. Não consegui achar um documento demonstrando transferências financeiras do pagamento ali. A única coisa que eu achei foi que, na época,
eu achava que o movimento tinha feito essa parceria com a ACARA para ganhar espaço de incidência no MEC. E aí, eventualmente, eu achei um documento da ACARA que dizia assim, né, fechamos uma parceria com o movimento pela base, que tem atuado em nome do Ministério de Educação do Brasil. E ali eu fiquei muito na dúvida, então, de quem tinha convidado quem para fazer o quê. Então, assim, eu não sei da história, nunca consegui achar documentos que transparecessem isso, e as entrevistas também, as pessoas não dão detalhes, mas o fato é que, na prática, o movimento intermediou essa relação, porque nenhum dos dois, os dois eram governos, né, nenhum dos dois poderiam ter uma parceria direta, então isso foi feito via movimento. Enfim, daí da criação de redes, né, essa intermediação, ela na prática aparecia em várias coisas. Então, a gente tem aqui um exemplo na imagem de um relatório que foi encomendado pelo movimento, que foi entregue ao MEC, um relatório de análise do currículo brasileiro e tal. Teve esses vários encontros que foram realizados, alguns encontros pequenos em Brasília, como a gente vê as fotos com poucas pessoas, mas também teve eventos assim super produzidos, como esse do Unibanco, que está ali embaixo. E assim as redes vão se formando e vão sendo mantidas aquecidas, né? E, por fim, tem o trabalho para institucionalizar essas ideias e relacionamentos. São negociações complexas, que elas são desordenadas, elas são desiguais, elas são instáveis. A gente vê essas parcerias, esses relacionamentos sendo criados e desfeitos a todo momento. Elas dependem realmente do investimento contínuo de energia, de capital. Mas, assim, vão sendo feitas essas redes todas, que a gente chama das heterarquias. E, enfim, que para encerrar, dar os exemplos. Aqui, mais um exemplo bastante concreto de serviço que foi prestado pelo movimento para o MEC, que foi esse guia de referência. Esse guia, ele foi criado, olha, essas redes, ele foi encomendado pelo movimento para a ACARA. A ACARA criou este guia. Era um guia para os autores da base, aqueles professores que iam escrever o conteúdo da base, para que eles soubessem fazer currículo, soubessem como é que é a estrutura, e esse guia aqui é só essas 2 páginas mesmo. Esse documento sumiu, eu não encontro mais ele disponível em nenhum lugar, ele antes ficava disponível no site do movimento. Mas aí você vê, assim, tem umas informações aqui que são bastante reveladoras, assim, falando: um objeto de aprendizagem deve ser facilmente mensurado. Por isso, você tem que ter um verbo, um objeto. E isso aqui quem criou foi a ACARA, mas isso passou numa outra fundação inglesa, porque eles acreditaram que essa organização inglesa tinha experiência em adaptações locais e conheciam melhor o contexto brasileiro. De novo, as relações muito estranhas. E aí foi traduzido aqui pela Fundação Lema e depois foi distribuído para autores da base pelo movimento. E aí nisso tudo, como eu falei, né, a gente tem as pessoas individuais, físicas, e as jurídicas. Quando a gente fez uma análise de quem eram os membros individuais, né, que a gente chama de coafiliação. Então, onde essas pessoas trabalham, então, por consequência, quais organizações o movimento estava ligado via pessoas. A gente chegou nessa rede aqui, o que importa é principalmente ali o meio, que a gente vê que tem uma relação mais intensa. Então, entre o movimento pela base e o Todos pela Educação, por exemplo, tinha 20 pessoas em comum. Então, são 20 pessoas que são afiliadas ao Todos e que eram, né, apoiadoras na época do movimento pela base. O que foi mais surpreendente foi os âmbitos públicos, que está ali o CNE, o Conselho Nacional de Educação, e o MEC. Né, tinha 7 pessoas e 5 pessoas em comum com eles, respectivamente. Então, por conta disso, deixa eu fazer uma análise rápida de como é que o movimento pela base estava se alterando com o tempo, e a gente viu aqui o verde aumentando, quer dizer, eles tendo cada vez mais membros que estão na máquina pública, pessoas que trabalham em governos
de novo, seja municipal, estadual ou mesmo no MEC. Isso sendo aumentado ao longo dos semestres. Esse é um levantamento que a gente poderia continuar para ver como é que isso seguiu, mas a publicação foi feita nessa época e não teve atualização. É só um momento. E é aqui a gente vê como é que essas pessoas estavam no MEC. Né? Do CNE, eles tinham cinco pessoas dos 11 conselheiros. A própria secretaria executiva, que na época era... Na época era a Guimarães. Ali na SEB, na Secretaria de Educação Básica, uma representação também muito grande deles, e no INEP, com a FINI. Então, enfim, eu preciso aqui amarrar porque o horário está dando, mas a gente vê uma intensificação dessas redes com o CNE ao longo desses semestres também. Então, eles tiveram uma dinâmica dupla, tanto de convidar conselheiros a fazer parte do movimento, e algumas pessoas fizeram esse movimento, então elas estavam na máquina pública e aderiram a esse grupo de advocacy, quanto o oposto também, que foi naquela época do Temer, quando o Temer mudou a lista da Dilma, trocou os conselheiros, e nisso emplacou um monte de gente que era do movimento, entrou no CNE. E assim, né, aqui é óbvio que existe uma discussão muito grande dos conflitos de interesse, né? Eu acho que é uma discussão que ela é mais fácil, ela é mais clara quando os interesses econômicos estão mais óbvios, como agora a gente está vendo de uma maneira muito clara no governo Bolsonaro, de várias pessoas saindo do governo e entrando no mercado financeiro, indo para banco, prestar consultoria, ou tem várias ações e tal, e essa troca do que a gente chama de porta giratória, né, entre o setor público e privado, acontece em várias áreas, só que na economia os conflitos de interesse são mais óbvios. E isso daqui na época, assim, ninguém deu muita bola, a não ser nós, educadores, óbvio, digo ninguém na mídia, né, sendo divulgado, como que isso daqui era um absurdo, assim, como é que as pessoas estão nesse espaço de tomada de decisão, elas fazem parte do MEC, fazem parte do CNE, e elas também fazem parte de uma organização de advocacy privada. Então, que defesa é essa? Um advocacy no sentido estrito, em que é de convencimento ao tomador de decisão, uma pessoa externa tentando convencer quem está dentro de alguma ideia? Como pode alguém que toma a ideia também estar junto de um movimento de convencimento? Então, a gente vê que, na verdade, são outras dinâmicas que estão em jogo. São outras redes público-privado muito mais complexas, opacas e bastante questionáveis e problemáticas, né, de atuação na política pública. E aí aqui, né, para terminar, que a gente vê esse movimento de privatização, que não só é uma privatização da educação, mas que a gente fala de privatização da própria política pública, de que quem faz política pública, com frequência, tem essas relações próximas, profissionais, pessoais, ao longo das suas carreiras, com o setor privado, seja ele com fins lucrativos das empresas mesmo, ou esse setor sem fins lucrativos dessas grandes fundações. Então, essa é um pouquinho da história de incidência dessas organizações via movimento pela base, na base, e agora a Simone vai continuar o fio temporal, vamos dizer, aonde que isso vai dar chegando agora na pandemia. Então, Marina, muito obrigada pela tua fala. Agora eu vou dar continuidade um pouco nessa discussão do movimento pela base, né, como é que ele também tem atuado em tempos de pandemia. Acho que... Obrigada, João. Então, a minha fala, ela vai se centrar de pensar a Base Nacional Comum Curricular e Educação em Tempos de Pandemia. Bom, eu vou discutir, então, a BNCC em tempos de pandemia, com ênfase nesse currículo baseado em competências, né?
Para isso, eu realizei um pequeno mapeamento, um caminho investigativo dos documentos e materiais produzidos e que são difundidos pelo movimento, pela base no seu site, em tempos de pandemia, e bem como retomando um pouco do próprio documento da BNCC. Bom, discutir a BNCC requer algumas considerações, e eu trago algumas perguntas, né, que estão articuladas com o que a Marina falou também, né, de pensar de quem são essas reformas, quais os grupos interessados, quais são os interesses, qual o projeto de sociedade, qual a pauta educacional, qual o conhecimento deve ser ensinado, quais os tipos de sujeito se pretende formar, qual é o docente ideal. Então, compreender esse movimento das relações de disputa, né, dessas redes de atores, né, produzidos, e os efeitos em relação à produção do currículo e do trabalho docente, o modo de ser docente, o modo de ser estudante, né, que vem definindo o que deve ser ensinado, qual conhecimento deve ser ensinado. Eu faço um pequeno levantamento, assim, acho que o slide ficou um pouco apertado, mas a ideia é trazer alguns fragmentos, algumas chamadas de notícias, né, a partir do próprio site do Movimento pela Base, que vão levando, então, a investigação em outros espaços, outros atores. Mas o que a gente pode perceber ali, pelo Futuro Agora, nosso compromisso com a educação, do Instituto Lemon, 25 cursos para fazer sobre a BNCC em tempos de pandemia, da nova escola, né, para a gente aproveitar o isolamento social para ter, pode ser uma oportunidade, então, de aprofundar os conhecimentos. A educação não pode esperar, a educação não pode parar. Um pronunciamento da Maria Helena Guimarães, por sorte temos uma BNCC, a necessidade de renovar a escola, que é um pronunciamento da Cláudia Costin, então, que reafirma a necessidade da BNCC como essa capacidade de inovação. Então, são algumas discursividades que vão colocando em pauta essa ênfase, essa retórica salvacionista da educação na contemporaneidade. O que a gente pode perceber, então, que vai atender essa lógica desse discurso neoliberal, de um discurso de salvação e de empreendedorismo da educação, né? E a BNCC, ela acaba se posicionando, essas discursividades da BNCC, também como uma promessa dessa salvação. Então, cada vez mais a gente pode perceber para superar a crise. Bom, o que acontece? A BNCC, existindo ou não um momento de pandemia, com ou sem pandemia, ela deveria ser implementada até 2020, né? Então, é um pouco dessa justificativa, é acompanhar é uma necessidade de implementação da base, mesmo em tempos de pandemia. E se justifica que as competências ditas no documento são capazes, então, de promover essa educação, né, de fazer com que a educação não possa parar, a educação não pode esperar, e a BNCC serve para isso. Então, eu vou trazer um pouquinho da trajetória, mas brevemente da trajetória da BNCC, porque a Marina já trouxe muito bem. Em relação das legislações, a gente pode perceber, então, todo o movimento, né, que essa discussão da BNCC, segundo as legislações, ela não é nova, né? No entanto, eu trago aqui um pouquinho da trajetória, articulando com alguns documentos, mas em 2020 a gente pode perceber uma forte necessidade de implementação, então, da BNCC,
né, de adequação dos currículos nos estados e municípios. Tem todo um acompanhamento e monitoramento em função disso, de implementar a BNCC, e os próprios pareceres que fazem as orientações para o ensino remoto em tempos de pandemia, colocam como ênfase a necessidade de implementação da BNCC e as competências, organizar suas práticas pedagógicas alinhadas à BNCC. Bom, diante disso, a gente pode perceber que o movimento, a base, ela, na verdade, ela não está só relacionada a essas orientações legais, mas vem ganhando força com o movimento pela Base Nacional Comum, como a Marina já falou, e que foi iniciado lá num seminário nos Estados Unidos em 2013. O movimento pela base, ele vai se colocar em dois momentos. Um primeiro momento, que é esse, de formulação da proposta do documento, de discutir a produção desse documento da BNCC, e num segundo momento esse processo de implementação e de acompanhamento da implementação do documento. No entanto, que em um primeiro momento a gente tinha uma fala no movimento no site, em 2013, preocupado com esse processo de produção de um currículo que fosse garantir uma qualidade da educação. E hoje, quando a gente entra, qual é o papel do movimento no site, a gente pode perceber que é uma preocupação com a implementação. No entanto, que eles têm abas de monitoramento e para implementar, que são relacionadas à produção de materiais. Bom, aqui são os atores envolvidos, e isso a gente pode perceber os parceiros que estão vinculados no próprio site, né? Com relação ao levantamento, então, numa pesquisa inicial com relação ao movimento pela base, a gente pode perceber algumas orientações, né, para acompanhamento da implementação da BNCC em tempos de pandemia, principalmente quando a gente tem um link Educação na Pandemia, que vai direcionar para um estudo, que é esse estudo A Educação Não Pode Esperar, né, que é vinculada ao IED, né, que é um Centro de Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, ao Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa, que é vinculado aos tribunais de conta e os próprios tribunais de conta. Então, o que a gente pode perceber? E esse estudo vai fazer um levantamento, um acompanhamento da educação em tempos de pandemia. Em um primeiro momento, eles realizam um estudo acompanhando como é que vem funcionando as estratégias em tempos de pandemia e colocam, então, que a BNCC vem sendo utilizada como referência para o planejamento dos conteúdos que estão sendo utilizados nesse momento. Também a proposta, esse projeto Educação Não Pode Esperar, também está produzindo um outro material de orientações para o retorno às aulas. O que a gente pode perceber, então, segundo uma própria... Esse é o outro material que eles vêm produzindo em relação ao projeto Educação Não Pode Esperar, de retorno às aulas. O que a gente pode perceber também uma fala que foi do Manuel Humberto Gonzaga, que ele coloca que mesmo com a pandemia é possível dar seguimento a algumas discussões sobre a implementação da BNCC, né, que ele é da União dos Conselhos Municipais de Educação. Então, quando a gente vai fazendo um percurso em relação ao site da BNCC, tem tanto uma aba de implementação, para implementar, como uma aba de monitoramento. A gente pode perceber a produção de guias de regulamentações, a BNCC do currículo à sala de aula, que é um projeto do Polo Educação do Itaú Social,
né, que é a BNCC de currículo, a sala de aula, é um curso com mapas de foco da BNCC, então, que faz parte dos recursos para a educação na pandemia, do Polo Educação Social, que tem em parceria com o Instituto Reúna, então, que vem se preocupando, então, com essas orientações, com atividades, né, de manter o foco na BNCC. Então, alguns cursos já existiam, outros são novos, mas sempre com essa necessidade de que a BNCC também não pode esperar, né? A gente pode perceber ali a proposta desses mapas de foco, né? Que é apresentar a seleção de habilidades para cada ano, de acordo com a base. Então, é uma orientação, eles organizam esses materiais, então, com base nesse foco na BNCC. Outra questão também que o próprio movimento pela base no seu site coloca, que o Conselho Nacional indicou a BNCC como referência para o planejamento das voltas às aulas, o Todos para a Educação também coloca, né, tanto como o ensino remoto, como para a volta às aulas, para esse retorno. O que a gente pode perceber também? Quando a gente tem acesso a esse documento, do parecer 11 de 2020, a gente vai fazendo uma análise e acompanhando que a todo momento vem sendo trazido estudos e pesquisas dessas instituições que já nos foram percebidas, né, no movimento pela base. Também a gente pode perceber a indicação do estudo da educação não pode esperar desse projeto, né, com os tribunais de conta, que vem regulando, é uma forma de regulação, de acompanhamento das escolas, né, um controle em cima das instituições, das redes de ensino. Então, a gente pode perceber outras instituições, como a Fundação Roberto Marinho, são citadas, estudos da Undime, do Itaú Social, da OCDE, do CIEB, da Lehman. Então, em todo momento, o parecer vai citando essas referências dessas instituições e fundações, inclusive estudos internacionais, vai tendo como referência. No entanto, que a gente pode perceber que foi lançado dia 22, o estudo da educação não pode esperar, e no dia 7 de julho tem o parecer, onde já vai trazendo elementos desse estudo. Então, mais algumas estratégias, o CIEB vai lançar, então, uma pesquisa que vai mapear o planejamento das secretarias, a partir de um guia de implementação com estratégias de aprendizagem remota, todos alinhados à BNCC. Outro que aparece também de novo é a plataforma Aprendendo Sempre, né? Que vai se apresentar, então, essa plataforma vai se apresentar como uma curadoria de conteúdos e soluções gratuitas para promover experiências de ensino e aprendizagem fora das escolas, né? A gente vai perceber que na página do Aprendendo Sempre são encontradas sugestões de ferramentas, materiais didáticos, software, experiências, todas advindas desse momento do isolamento social, e todas essas atividades, essas proposições, soluções, estão relacionadas aos conteúdos que são alinhados à BNCC. Tem mostrado que tem que ter sido como prioridade nesse momento. Então, a própria plataforma vai se colocar como uma garantia de todos os estudantes continuarem aprendendo, se desenvolvendo durante a pandemia. Essa plataforma, então, ela se coloca com o intuito de inspirar professores, né, que também coloquem seus casos, suas propostas. É uma forma de
de fonte de experiências bem-sucedidas, né? Há recomendações também para as famílias e está articulada com mais de 20 instituições, né, que colaboram, entre elas a Fundação Lehman, né? Então, esse portal a gente pode perceber que é quase o mesmo grupo instituído que compõe o movimento pela base. Então, o que a gente pode perceber? A principal articuladora da plataforma do Aprendendo Sempre é a Fundação Lehman. E ela já vem, como a Marina já falou, ela faz parte desse cenário, ela foi uma das principais articuladoras do movimento, né, e vem acompanhando, é dona da Nova Escola, né, que também tem feito bastante produção de materiais em torno da BNCC, já tinha produzido alguns materiais, investimentos na área da tecnologia, para colocar em divulgação sobre esse currículo nacional. Hoje a gente pode perceber, ela também faz parte, então, da plataforma Aprendendo Sem, realizou outras parcerias com o Google e com uma instituição filantrópica global, para colocar em ação atividades propostas para os professores e as redes em tempos de pandemia. Então, tem ações envolvidas nesse momento. Então, seus slogans: pelo futuro, nosso compromisso com a educação não pode parar. Algumas iniciativas, então, que o próprio site da Fundação Lehman coloca, desse compromisso, então, pelo futuro agora, que esse compromisso com a educação é garantir esse direito de aprendizagem, né? Está articulada a mais de 30 organizações e vem se organizando, então, para envolvidas em minimizar, então, esses impactos do novo coronavírus na educação. E algumas intervenções, né, como a gente pode perceber, que é com a produção desse portal Aprendendo Sempre, a ferramenta Aprendizap, o apoio às redes de ensino, o YouTube Edu, Simplifica, Centro de Mídias de Educação, Fundo de Apoio à Aprendizagem, Vamos Aprender, né? São algumas ações que já existiam, mas agora foram tomadas especificamente também em tempos de pandemia. Então, pode perceber o investimento da Google, né, com a Lehman, uma parceria para criar o Conexão Educativa, que são os cursos, né, destinados e atividades para ensino remoto. Também com essa instituição filantrópica global, fez uma parceria com o Aprendizap e também com Nova Escola, né, para distribuir conteúdos gratuitos de ensino remoto. Então, todas essas ações, elas se preocupam, então, em manter em ação o processo de implementação da BNCC. Que a gente pode perceber que cada vez mais uma prestação de serviços, né, e esse surgimento dessas novas formas de governança, como a Marina colocou, vem ganhando força para contribuir com a superação de uma dita crise na educação, especificamente na educação pública. E elas vão se transformar em articulações, né, em propostas de soluções para os problemas educacionais. Então, essas redes políticas, elas têm influenciado a orientação de reformas, né, que vão conduzir a compromissos dentro desse projeto de educação neoliberal, né, que vão colocar, então, em pauta a formação desse cidadão que é progressista, acolhedor, autônomo, empreendedor, participativo, competente, competitivo, automotivado e responsável. São qualidades que elas não podem ser apagadas também diante de uma crise que estamos vivendo em tempos de pandemia.
Então, que eu procurei mostrar nesse momento? Nesse primeiro momento, mostrar como é que se articulam essas redes de governança, né, esse processo de implementação da BNCC, que vem sustentando muitas relações e intervindo na efetivação dessa política curricular. E agora, focar um pouco no próprio documento da base, que sustenta a noção de competências, né, que são convocadas como possibilidade de superação das crises educacionais. Então, na versão aprovada da BNCC, é demonstrado, então, esse foco de organização do currículo por competências, apesar de não trazer nenhum referencial em si de uma teorização pedagógica de competências, mas ela se sustenta e ela coloca, na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, o que a gente pode perceber? Que essa lógica de competência, ela também está articulada a todo um papel de destaque na produção curricular, como a capacidade de mobilizar esse conhecimento em ação, que se relaciona com um saber prático, a um processo constante de formação dessa lógica do aprender-aprender, de garantir esses direitos de aprendizagem. Com base, então, na produção desse currículo baseado em competências, são destacadas, então, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC para concorrer e assegurar, então, os estudantes o desenvolvimento de 10 competências. Então, são apresentadas 10 competências gerais. A gente pode perceber, essas são algumas das 10 competências. Eu não vou me deter a falar das 10 competências, mas o que a gente pode perceber quando faz uma análise das 10 competências? Que todas elas vão se transformar em objetos de aprendizagem, e com isso mesmo vão estabelecer qual é o conhecimento que deve ser ensinado, valorizado e considerado como o mais importante. Quais os conhecimentos que valem a pena ser aprendidos e também aferidos nas avaliações. O que a gente pode também perceber? Que essas 10 competências, elas estão muito vinculadas a verbos que especificam ações como práticas muito mais individualizadas, um modo muito mais individualizado. Está muito mais vinculado a uma prática individualizada, que adquire um valor instrumental e prático. Então, um saber fazer, e também um saber ser, né? Com relação, então, essa lógica de um saber fazer, desse caráter profissional, instrumental, e de competências socioemocionais, de um modo de saber ser, né? De ter um modo de comportamento. Dominar, então, essas competências vai possibilitar a gente superar as crises e garantir o sucesso profissional e social. Então, principalmente em tempos de pandemia. Por quê? O próprio documento afirma, então, que a sociedade contemporânea por um olhar inovador, inclusivo, a questões centrais do processo educativo. O que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável, requer muito mais que acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender. Saber lidar com informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidades no contexto das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver os problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Então, a sociedade contemporânea convoca
a necessidade de desenvolvimento de competências. O que a gente pode perceber? Que a utilização dessa noção de competências, que vem sendo o princípio da organização curricular, parece muito mais legitimar uma utilidade de conhecimento focada, então, nessa perspectiva instrumental do conhecimento, que configura, então, a uma noção de conhecimento, a uma produção de um currículo que está vinculada a esse projeto de sociedade contemporânea, que constitui essa sociedade da aprendizagem. Então, o currículo por competências estabelece essa concepção de conhecimento marcado pela valorização do aprender a aprender. E a BNCC passa a afirmar essa orientação com base nas transformações da sociedade. Então, com base nesses argumentos, nesses fragmentos que a gente destacou da BNCC, com foco no desenvolvimento de competências, pode produzir efeitos na maneira como a população, em geral, e os estudantes, compreendem o conhecimento e as práticas de ensinar e aprender. Que a gente deve se tornar muito mais desenvolvedor ao invés de sujeitos estáveis, né? Capazes de realização em diversos contextos e distintos espaços. Então, uma capacidade de adaptação. É uma colocação dessas competências para adaptação. A gente, muito mais do que aprender sobre algo, aprender a ser, o modo de ser. Cada vez mais a gente precisa, somos convocados durante a pandemia a aprender a mudar, aprender a adquirir novos comportamentos, aprender a se reinventar, né? E quem não for capaz de aprender a adquirir essas competências para superar a crise que está posta diante da pandemia, vai ser culpabilizado, então, por esse sucesso, por esse fracasso, né? Pelo não sucesso, que não foi capaz também de lidar com as emoções. Por isso, o desenvolvimento das competências socioemocionais. E o que a gente percebe, então? Um deslocamento da noção de conhecimento para a competência, né? Essa função pedagógica da aprendizagem faz esse processo de deslocamento. Não tem como centralidade mais o conhecimento, sim a competência, para que os sujeitos tornem-se cada vez mais capazes de gerenciar as suas próprias vidas, como um modo de vida. Muito mais de adquirir competências profissionais, adquirir competências como modos de vida. E todos esses argumentos em defesa da proposta de uma BNCC, então, desde o discurso da implantação, tem como objetivo o controle dos currículos, incidindo não apenas nos conteúdos a serem contemplados nos processos formativos, mas também sobre a construção de conhecimento, os processos formativos, as práticas pedagógicas dos professores e das professoras, e, ao mesmo tempo, vem produzindo modos de ser professor e modos de ser docente. Então, essa centralidade na aprendizagem, essa configuração de um currículo por competências coloca, então, um modo de ser estudante, que é aquele que vai investir nos seus conhecimentos, vai ser um empreendedor de si, um empreendedor que investe em educação, que sabe lidar com as suas emoções, esse aprendiz permanente. E o professor vai ser o gestor desse espaço e tempo de produção desse empreendedor de si, da formação desse sujeito inovador para essa sociedade contemporânea, essa sociedade da aprendizagem. Então, vai desenvolver boas práticas, né, performatividade e uma responsabilização, então, por esse estudante. Algumas considerações, então, diante disso. O que a gente pode perceber, articulado também à fala da Marina, que a quantidade de influência dessas redes, né, de políticas na produção de currículo, né, da BNCC, como pauta para a padronização e uniformização dos currículos escolares. A gente pode perceber que esse conhecimento pautado nas competências tem sido muito mais importante para o mercado, para garantir a empregabilidade, capaz de adaptação. Que produz um docente, então, um professor reformado, um professor neoliberal, um professor gerente, que vai ser capaz de atender essas demandas, essas reformas educacionais neoliberais.
que esses discursos políticos modificam, então, o modo de ser professor e de ser estudante. Garantir, então, a necessidade de a gente discutir a BNCC é fundamental para a gente pensar e articular resistências contra esses discursos reformadores neoliberais que têm regulado e controlado constantemente o trabalho docente. Então, a gente reafirma a necessidade dos professores se posicionarem e atuarem constantemente a partir de uma reflexão da sua profissionalidade docente, ou esse projeto neoliberal continuará a regular e controlar as práticas pedagógicas e curriculares. E para isso eu trago algumas questões, com base no livro do Stefan Ball, Como as Escolas Fazem Políticas, eu sempre uso Como as Escolas Fazem Currículo, né? De pensar algumas questões de que escola, que educação queremos, né? Como é que a gente vem se apropriando desses discursos, como é que vem acontecendo esse processo de implantação, de atuação da BNCC no contexto da escola. E para isso, a gente precisa defender a escola, a produção de conhecimento, a produção de valorização do que vem sendo realizado na escola. A escola não pode ficar indiferente a essa prescrição curricular, simplesmente de implementação desses documentos oficiais. É necessário a gente garantir espaços, então, de autonomia escolar, de autonomia docente, para defender a escola pública, né? Defender a produção de conhecimentos e saberes no cotidiano da escola, deslocar dessa centralidade de aprendizagem, dessa noção de competências e garantir a produção de conhecimentos na escola. Precisamos defender, então, a nossa capacidade intelectual enquanto professores para produzir currículos junto à comunidade escolar, que é nesse espaço que o currículo se faz, é na escola que o currículo é produzido, junto das experiências escolares e nas relações que ali acontecem. Por isso eu coloco muito mais que trazer respostas, né, queremos provocar questionamentos e problemas, gerar um novo espaço e talvez algumas ferramentas para exploração, de como as políticas realmente são atuadas, é com vocês. Ou a gente faz essa reflexão a partir da nossa profissão, alguém vai fazer por nós. E a gente já percebe muitos atores fazendo por nós na produção de materiais didáticos, com orientações da BNCC, a produção do documento da BNCC, todo o movimento, então, tem de especialistas, né, ditos especialistas da educação, produzindo por nós, professores. Então, em defesa da escola. Obrigada. Obrigado, Simone. Obrigado, Marina. Convido a Marina para abrir a sua câmera, ficar conosco aqui. Já temos uma observação aqui, né? Os nossos participantes. E a primeira é da professora Maria Luísa, colega nossa aqui. Eu queria primeiro parabenizar vocês as duas, tá? Pela apresentação, as apresentações, as duas, que se complementam, são um debate, né, muito próximo e ao mesmo tempo trazem elementos diversos e que ajudam um ao outro. E esse é o que, resumidamente, né, eu vou tentar expressar aqui o pensamento da Heloísa, que ela diz que, primeiro, parabeniza vocês, pode estar lendo ali no bate-papo, e ela comenta que ontem, aquilo que eu havia comentado, que a Érica apresentou a tese dela sobre o empresariamento da educação básica na América Latina, redes empresariais em prol da educação. E o enfoque, né, dela era a análise das condições nas quais os interesses particulares dos atores podem estimular a emergência de uma ação e organização coletiva. Ao mesmo tempo, né, ela fala fortemente em um discurso que cada vez torna mais promíscua, né, a ação entre o Estado e essas organizações
privadas. Algo parecido, talvez, com o que vivemos até o século XIX, que era a relação promíscua de Estado e Igreja. Só que agora, né, não é mais profano, vamos dizer assim, mas é uma relação de interesses muito parecidos. Um aspecto que a Heloísa traz é o desenvolvimento, que a Érica também falava disso, o desenvolvimento das... Eu tenho uma cantora aqui comigo, né, você está ouvindo? E que traz o uso das plataformas digitais, mas não só, né, ela mesma destaca, que é a criação de um novo discurso nesse período remoto, que foi uma ação muito oportunista desses grupos de advocacy, esses grupos de filantropia, 3.0, ou dos grupos das parcerias público-privadas. Não é só as plataformas, são os materiais, né, as consultorias privadas, tudo isso. E isso, então, eu acho que a pergunta que a gente pode se fazer é: qual é a próxima agenda? Né? A próxima agenda, eu acho que está muito vinculada a esse discurso que vocês destacaram aqui, que é o discurso de que, pós-pandemia, né, a educação não vai ser mais a mesma, mas nós temos a salvação, que é uma BNCC, e nós temos que, inevitavelmente, reconhecer que as tecnologias vieram para ficar e que elas não poderão ser abandonadas, que os sistemas educativos municipais e estaduais terão e deverão usar essas plataformas, os materiais que estão aí disponíveis, né? Isso tudo vai ajudar a regular, que eu acho que é a grande conclusão de vocês, vai ajudar a regular a educação, né? Bom, depois a gente tem alguns comentários aqui. A Samantha parabeniza vocês as duas pelas excelentes exposições, a professora Maria Cecília também, reconhecendo e agradecendo as exposições, a Eugênia, a Valdelane, que é a nossa colega do grupo aqui também, e diz, bom, o professor Jair, né, comenta que nos anos 90 enfrentamos reformas educacionais no Brasil que introduziram o conceito de competência nessa perspectiva neoliberal. O que vocês pensam que esses movimentos inovaram 20 anos depois? Então é uma questão. O professor Márcio Caetano também parabeniza a exposição das colegas. Então, eu vou colocar esse comentário da Heloísa, comentário do Jair, para vocês fazerem um comentário. Enquanto isso, os colegas podem ir fazendo questões aí, né? Depois a gente faz uma outra rodada, pode ser? Então, iniciamos pela Marina, pode ser? Pode ser. Obrigada pelos comentários. Vou tentar ser breve aqui pelo tempo, né, e para passar a bola para a Simone. Então, assim, o que esperar dessas dinâmicas todas no pós-pandemia? Eu falo com muito cuidado, porque essa coisa de a gente tentar prever é sempre um pouco difícil, né, são várias dinâmicas que estão em jogo e a gente corre o risco de, às vezes, falar besteira, mas, assim, de tendências que eu vejo acontecendo tanto no Brasil quanto no cenário internacional e que eu acho que é relevante a gente olhar, porque como a própria Simone trouxe, já tem grupos atuantes nessa rede que tem suas conexões internacionais, a Lehman já tem trazido aí a Omidyar Network, a própria Google, alguns investimentos com a Microsoft. Então, vale a pena a gente olhar cenários internacionais para entender o que está acontecendo em outros lugares que pode ser que a gente veja por aqui. Então, sobre a coisa do ensino remoto, eu até acho que a gente pode ver um fortalecimento dessa agenda, principalmente no ensino médio, com a aceitação e a argumentação de que vale a pena ter um percentual que seja remoto. Eu acho que isso é verdade. Mas eu acho que mais fácil até do que isso, eu acho que vai ter mais
mais aceitação, ele vai passar mais fácil, é a questão do ensino híbrido. O ensino híbrido, a gente pode entender nesse sentido de ter 40% da carga horária remota, mas mais do que isso, o que a gente tem visto, principalmente em países asiáticos, como a Índia, a Índia tem sido grande lugar de teste dessas novas tecnologias e tal. O ensino híbrido geralmente você economiza no ensino integral. Então, não é nem que o aluno não vai o dia inteiro para a escola, mas é que, assim, por exemplo, à tarde, ao invés de ele estar com um professor, ele está só com um monitor e ele está trabalhando com um tablet. E naquele tablet vai ter o material didático ali, vai ter jogos, vai ter os questionários e tal. Ou então, você também conseguir economizar na relação de aluno-professor numérica. Então, você tem uma sala maior e se torna aceitável, por exemplo, você ter 50 alunos dentro de uma sala, porque ali naquela sala, uma sala grande, você quebra umas paredes, faz um salão assim, e ali daqueles 50, tem 25 que vão estar com um tablet, você está lidando com os outros 25, depois troca, você faz presencial, não presencial, né, mas o professor com o aluno mesmo, com aquela outra metade, enfim, tem várias dinâmicas do chamado ensino híbrido, que no Brasil, eu acho que elas não têm sido muito disseminadas ainda, mas esses próprios atores internacionais que já estão aqui, como a OMD tem botado muito dinheiro no ensino híbrido na Índia. Então, pode ser uma agenda que ganhe força e atenção aqui no pós-pandemia. E junto com isso, eu vejo também duas dinâmicas, a da consultoria, eu acho que pode ser que ganhe muita força, já vem ganhando força, e possivelmente no pós-pandemia vai ganhar mais ainda. A gente pensar que vão ter várias redes que vão estar com vários alunos em situações muito diversas e com uma necessidade grande de fazer planejamentos municipais, estaduais, e às vezes vai ser nesse vácuo que essas organizações vão entrar e ganhar dinheiro com isso, né? E a questão do investimento privado. Eu acho que a gente vai ver uma transição maior o apagamento da linha entre o não fins lucrativos e fins lucrativos. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais essas organizações como uma Lehman, mas apoiando startups que vendem com fins lucrativos. E eu acho que também é uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção pós-pandemia. Já vem crescendo e acho que vai acelerar. A questão das competências, eu vou até deixar mais para a Simone, mas no pitaco rápido, eu acho que o que intensificou nos últimos 20 anos é o cerceamento dessas competências. Eu acho que com o fortalecimento das avaliações de larga escala, atrelar bonificação e financiamento com resultado em prova, e daí realmente aquelas competências têm que ser cumpridas, porque elas vão ser cobradas em prova e elas vão ter impactos até financeiros para a escola, né? Mas aí vamos ver, a Simone vai conseguir avançar mais essa questão do que eu. Então, obrigada, Marina. E em relação à primeira questão, eu acho que tu já contemplou bastante. Eu acredito também nessa proposta do ensino híbrido, que foi um pouco de uma fala que eu vi, eu não sei pronunciar o nome dele, é Charles Fadel, do Center for Curriculum, que é da Universidade Harvard. Então, teve uma fala dele, e junto com outra menina, não lembro, que era uma mediadora, e a Letícia, que ela é uma pesquisadora das competências socioemocionais. Ela é, inclusive, uma administradora. E eles colocavam isso, desse novo modelo, né, da importância de se ter uma BNCC. Por sorte, temos uma BNCC nesse momento, e que vai possibilitar, então, essa proposta de modelo híbrido, né, de educação, então, desse currículo híbrido, que eles falam, né, acho que por interfaces tecnológicas, então, essa relação. Outra questão, eu escutei uma fala do Mozart Ramos, né, que é do Ayrton Senna, que ele falou que, bom, já que a gente está numa pandemia, nada melhor do que desenvolver as competências da BNCC. Citou uma lá, que agora eu não lembro, o número tal é da cultura digital.
e o número tal é da questão socioemocional. Então, se a gente lidar bem desenvolver bem essas duas, aprender bem essas competências, a gente vai ser capaz de superar a crise. Então, é um pouco nesse sentido, né, de adaptação, né, de quanto essa lógica, aí eu vou responder um pouco do Jair junto com a outra pergunta, um pouco o que eu percebo, um pouco pensando sobre essa lógica das competências, que tinha uma lógica de competências muito mais vinculada aos profissionais, às habilidades profissionais. E hoje a gente tem muito mais uma competência focada, me parece, assim, um pouco incipiente essa hipótese, em competências empresariais e emocionais, né? Capaz de se adaptar, de ser o sujeito que vai buscar conhecimento, né? Desenvolver essa cultura digital, de buscar informação. Por isso, a gente não precisa tanto de um professor, pode ter um tablet, só um gestor dessa educação, que vai ser esse sujeito protagonista, e eu faço vínculo, então, com a BNCC do ensino médio, com a reforma do ensino médio, né, desse sujeito protagonista que vai investir no seu conhecimento, que vai ser capaz de escolher. Então, e a proposta do ensino médio já tem essa orientação de uma porcentagem de educação à distância, né? Então, reforça isso. Então, sendo que a proposta do ensino médio é uma formação integral, a BNCC com uma formação integral, em alguns momentos se fala de tempo integral, mas o integral deles, às vezes, é passar o dia inteiro na escola, mas no que se faz nesse espaço também, né? De como a gente pode fazer à distância, nesse modelo, por outras atividades, por monitores, como que a gente já viu com algumas experiências, por exemplo, no Mais Educação, que era uma proposta de um projeto integral, a gente vinha atividades contraturno, ou de português e matemática para preparar para as avaliações externas, né, com relação também, sem esquecer de uma precarização do trabalho docente, né, de pessoas formadas, mas que estavam ali como monitores. Eu acho que é um pouco desse movimento, né, eu acho que um pouco de difundir essa lógica do laissez-faire, né, de uma proposta de a gente vai ser responsável pelos nossos investimentos educacionais, né, capazes de aprender, garantir, os direitos de aprendizagem estão garantidos, né, com algumas ações. E aí a gente vai ter capacidade de, o que for, o resultado dessas ações são as competências, né, como a gente for capaz de se adaptar e de se lidar com as emoções, né. E eu acredito que um pouco dessas competências de lidar com as emoções é diante do índice muito grande de doenças como depressão, ansiedade. Então, a gente precisa ter saber lidar com essas emoções para essa sociedade contemporânea que cada vez mais está doente, né? Por essa necessidade de investimento. Eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, que eu percebo. Oi, eu queria aproveitar, fazer um outro comentário, se vocês me permitem, aproveitando ali já, eu coloquei ali o livro, que inclusive é apresentado pela Fundação Lehman, que se chama Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Ele é um e-book, ele é um livro impresso, mas ele, na minha biblioteca da UFPEL, que é uma coleção de livros, ele está disponível como e-book, tá? Então pode ser naquela referência que eu coloquei ali. A Viviane tem uma pergunta para a Marina, né? Que ela gostaria de saber quais são os maiores desafios na pesquisa dessas redes, cujos atores não prezam pela transparência nas relações e atividades. Eu queria, antes de passar a palavra para ti, Marina, só fazer dois pequenos comentários. Um é o seguinte, é que essas redes, e não as redes, esse desenvolvimento tecnológico das plataformas, dos materiais e tal, que tem toda uma vestimenta, vamos dizer, de modernidade, de modernização,
né, de qualificar a educação e tal, etc., ela também tem um outro lado, que ainda, eu concordo contigo, a gente não tem como prever nada ainda, né, mas a gente pode ficar atento a algumas tendências que vão se processando, e uma delas é o ensino doméstico, o homeschooling, né. Essas tecnologias proporcionam o desenvolvimento desse tipo de política, que é extremamente conservadora, né, do nosso ponto de vista, neoconservadora, inclusive, mas que terão todo um campo para se desenvolver e já devem estar se desenvolvendo. A pandemia, nesse sentido, talvez tenha colaborado para isso. Isso é uma coisa. A outra, só para fazer um gancho no comentário que tu fizeste antes, a Vera Peroni, que é uma pesquisadora aqui da URGS, e ela pesquisou muito tempo a Fundação Ayrton Senna, e também teve a maior dificuldade, que tem a ver com a pergunta da Viviane, teve a maior dificuldade de chegar nas contas da Fundação Ayrton Senna, que afinal a grande parte do financiamento deles são dinheiro público, que são prefeituras, governos estaduais e por aí vai. E esse dinheiro tinha que estar sendo... Bom, elas não encontraram. Mas uma pesquisadora do grupo, que era uma portuguesa, que estava morando na Inglaterra, não sei se está lá ainda, trabalhando no Instituto lá de Educação, ela na Inglaterra conseguiu informações, né, informações bastante significativas de que a Fundação Ayrton Senna, que não tem lucro e tal, mas tinha uma conta enorme lá na Inglaterra, né? E o governo inglês, através de processo desses de informação de transparência, conseguiram algumas informações. Então tá. Então passo a palavra, acho que para a Simone, por enquanto não tem nada, mas fica à vontade, Simone, para comentar qualquer coisa que queiras, tá? Tá, então, desafio de pesquisa, com certeza, já está na própria pergunta, né, organizações que não prezam pela transparência, e o professor Álvaro já falou aí, com certeza, assim, em primeiro lugar, desafio eu colocaria acesso à informação, e aí, com esse acesso à informação, a gente pode pensar várias coisas. Primeiro, essa questão financeira orçamentária. Eu não me canso de ficar chocada com a falta de informação que a gente tem. A gente não consegue nem saber qual é o orçamento anual, assim, no fim das contas, quanto entrou e quanto saiu da Lema, da Natura, do Unibanco, a gente não consegue ter esse número. Uma outra organização, como uma Telefônica da Vida, tem uma política de ter um pouco mais de transparência, eles liberam os balancetes. Ficam escondidos lá no site, no cantinho, e são aqueles balancetes, assim, só contador sabe ler. Né? Eu tenho uma colega que trabalha com o tema, e ela fala assim, a gente tem que fazer cursos de contabilidade básica para conseguir entender um pouco melhor o que é esse dinheiro que vem e vai. E eu lembro que o da Telefônica, que eu gastei um pouquinho de tempo, foi difícil para entender o que estava acontecendo ali. Quando eu consegui entender, era um orçamento de alguns milhões, que quase metade, na verdade, ia para uma agência de marketing. Eu achei isso o máximo. E aí você vê como é que a gente, se a gente tivesse acesso a isso, a gente ia ter uns achados, assim, que iam valer ouro, e a gente realmente não tem. Então, acesso à informação como um todo, principalmente questão financeira, mas também, assim, o acesso simplesmente aos espaços e às pessoas. Isso também é impressionante como é difícil. Esses seminários são fechados, mas ali está acontecendo tomada de decisão pública, e a gente, como cidadão, não pode estar naquele seminário, não pode participar de algum evento, você quer conversar com alguém, quer entrevistar alguém, essas pessoas geralmente são muito resistentes. Se você chega como sendo um fellow da Lema, eu tenho certeza que não vai ser tão difícil, mas sendo um pesquisador da universidade pública, é bastante difícil convencer essas pessoas a falar com a gente, né? Então, o acesso, para mim, é o primeiro. Mas tem outros também, tem a questão da velocidade. Agora, no começo, estava comentando com a Simone, né? A enxurrada de coisa que é feita, a velocidade com que essas organizações operam, o volume de atividades que fazem, é muito difícil a gente dar conta. Junto com isso, a questão da escala, né? Entrando até num campo mais teórico, eu acho que a gente dar conta da escala é muito complicado, porque
todo o nosso recorte empírico, ele fica desconfortável. Então, é muito complicado a gente estudar essas redes e fazer um recorte elegante de falar assim, vou estudar este município ou este estado e pronto. Porque às vezes a explicação daquilo, como eu falei, vai estar lá na Unidir fazendo um investimento na Índia, e aquilo ali explica uma ideia que chega para cá, que é implementada com a Lema, que chega em 3 municípios de uma vez. Então, para mim, essa questão da escala também é um desafio grande. E, por último, tem as questões de poder, né? Que se ligam de volta com a primeira, como que é complicado a gente pesquisar elites, e às vezes tem relatos de pessoas que sofrem retaliações, que, enfim, desculpa, são esses alguns desafios. Deixa eu passar a bola. Oi, a Simone quer fazer um comentário? Simone? Bom, em relação a isso, eu acho que é um pouco da escala que a Marina fala, né? Como é que a gente vai fazer esses recortes também da pesquisa, e a gente fala muito, a Heloísa, né, que estuda bastante as redes, coloca como é que a gente vai saber o momento de parar, né? E como, quando tu vai fazendo a investigação, tu vai entrando, por exemplo, eu fui entrar na plataforma do Aprendendo Sempre, tem um monte de instituição, daqui a pouco tu vai olhar ali, tem soluções e tem, acho que agora eu me esqueci o nome, uma aba também que acho que é mentoria, alguma coisa do tipo, que é tu marcar com professores de diversas áreas para discutir propostas pedagógicas alinhadas à BNCC para tempos remotos, né, para ensino remoto. E a grande maioria ali dos professores estavam vinculados à rede Ensina Brasil. Então, isso me chamou a atenção. A Ensina Brasil não está ali entre os parceiros, né, que eles colocam, parceiros de conteúdo e parceiros de financiamento, mas faz parte também dessas articulações, né? E assim por diante, né? Algumas falas, alguns atores em alguns momentos, né? Vão indo a outras atividades, a outros projetos, a outras ações, né? Algumas reafirmando o que se já tem, outra juntando. Na verdade, o que eu percebi, não mudaram muito os atores, né? Parece que essa plataforma mesmo Aprendendo Sempre colocou ali muitos materiais que já foram produzidos, né? E um grande foco que a gente pode perceber, assim, essas práticas exitosas, né? Do que é bom, dessa cultura de performatividade que vem invadindo hoje os professores, né? De que a gente tem que dar conta. Hoje a gente vê diversas reportagens, né? Tu liga a TV, a família que deu conta, né? Não é tirando o mérito, né? Mas tira o papel do Estado, né, no investimento, no financiamento, né? Bom, o debate que a gente teve hoje do financiamento da educação, né, do Fundeb, então, se esquece, bom, vamos garantir dessa tecnologia, desse ensino híbrido, como é que vai ser esse acesso a essa tecnologia, como é que vai ser... E esse discurso também das tecnologias que a gente pode colocar, ele é muito mais técnico mesmo, né, de tecnologias de um instrumental, né, de pegar, eu lembro muito do aplicativo que foi criado para o Enem, né, um aplicativo de perguntas e respostas, é um treinamento, né, tu acaba treinando as competências de treinamento, é um pouco disso, assim, fugir um pouco dessa discussão da transparência, mas que também dificulta, né, saber essas transparências, esse investimento financeiro. Por exemplo, em relação às transparências, eu queria saber, por exemplo, o ProBNCC, que é a proposta de implementação da base, né, pelos estados e municípios, e para te ter direito ao ProBNCC, essa formação, tu tinhas que fazer um vínculo com as Undimes. O teu projeto de implementação da BNCC tem que ter um vínculo com a Undime. E a gente sabe o quanto a Undime está vinculada também esses atores, né? Todos esses outros atores.
mas eu não consegui ter acesso a essas transparências na formação. Por exemplo, como é que funcionam essas formações, né, os investimentos. Tive uma certa dificuldade também. Eu acho que esse problema da transparência das informações é muito sério, né? Aqui em Pelotas mesmo, a gente tem muita dificuldade de compreender qual é a relação da Comunitas com a prefeitura e como que os projetos entram, mas na verdade eles estão fazendo todo o treinamento educacional e formas encobertas e ocultas, vamos dizer assim, de participação da Fundação Lehman e de outros órgãos. Mas eu queria destacar a tese da Maria Luísa, que ela conseguiu, através de relatórios e dessas instituições, e eu acho que a gente tem que perseguir os relatórios. É uma forma, e além disso, alguns relatórios são publicados, né? E ela conseguiu colher muitas informações, na tese dela tem, de investimentos que ela conseguiu capturar de várias formas, né? Não sei se a Luísa quer falar um pouco sobre isso, mas ela conseguiu recolher informações, por exemplo, do CAED, que é um órgão mais vinculado a uma universidade, mas é um órgão que praticamente funciona como um órgão privado, né? Os projetos são da ordem de milhões. O curso de mestrado, a avaliação de Teresina, fazer o sistema próprio é 9 milhões. Um curso de mestrado para, sei lá, pouquíssimas vagas, cada vaga custa não sei quantos milhões. Uma coisa que a universidade podia fazer gratuitamente, né? Então, não é fácil mesmo. Eu acho que esse é um ponto controverso mesmo. Nós estamos com o adiantado da hora aqui, eu estou um pouquinho preocupado só com isso. Algumas pessoas já estão meio saindo. Então, eu queria pedir para vocês que já irem se despedindo e tal, fazer uma fala final para a gente poder encerrar essa sessão, pode ser? Então, quem sabe, começando pela Simone agora? Sim, vou começar por mim, porque ela é a visitante. Com relação agora, aproveitando o gancho que tu falou do CAED, ele é apontado no parecer 11 sobre as atividades em tempos de pandemia, como no item monitoramento, avaliação e estratégias de recuperação de volta às aulas. Então, ele vai fazer parte desse grupo, né, que vai avaliar e compreender as aprendizagens, né, que foram desenvolvidas nesse ensino remoto e auxiliar nesse balizamento do que precisa ser para garantir os conteúdos de 2020, né. Um pouco, eu acho que eu queria fechar minha fala, é que nesse período de pandemia, de paralisação das atividades presenciais, também vem produzindo uma necessidade de responder esses imperativos da sociedade contemporânea de superação da crise, né? O que a gente pode perceber? Que cada vez mais a gente vem sendo convocado, então, de adquirir competências, né, como um caráter muito mais individual, práticas individualizadas, mas também como essa responsabilização também pela sociedade, né? Que enquanto eu vou desenvolver as minhas práticas, eu vou estar contribuindo para o desenvolvimento do país e superação dos problemas. Eu acho que é um pouco disso, né? De saber lidar com essas emoções. Principalmente as emoções são muito fortes, né? E é uma preocupação desse retorno à volta às aulas, né? Como lidar, e já tem argumentos agora, né, desse retorno de volta às aulas, porque as crianças estão adoecendo, né, esse papel da escola, né, qual é o papel da escola, então, da educação, e a gente precisa um retorno às aulas, né, não se pensa mais como o que estamos vivendo numa crise sanitária, né, mas sim um apelo a alguns problemas
econômicos, né, que podem ocorrer nesse sentido. E eu agradeço a Marina pela parceria e a oportunidade de estar aqui hoje e ter aceito o meu convite. E boa noite a todos e a todas. Obrigado, Simone. Marina? Eu que agradeço de novo, para mim é muito legal estar aqui, outra vez também foi, enfim, um papo bom, construtivo, então agradeço muito o convite e a oportunidade. Considerações finais, bom, assim, eu acho que a questão da transparência, né, ela toca em vários assuntos, inclusive a questão de cidadania e democracia, né, e agora, nesse governo atual, então, nem se fala, e, enfim, é uma infelicidade a gente ter que passar por uma pandemia, passar por um desafio desse com o governo atual, né, então essas questões de transparência, prestação de contas, elas estão mais importantes do que nunca, e, de fato, a discussão do Fundeb, para mim, foi muito ilustrativa. A gente vê, assim, como que esse grupo quer resolver os problemas da educação através do currículo, sem tratar do sistema como um todo, e como que no Fundeb não só se calaram, como botaram contra, né, como que queriam uma complementação menor da União, como que não queriam CAC, não queriam os instrumentos que realmente garantem as condições materiais para que a escola funcione. E agora, na pandemia, isso é ainda mais importante. Continuam falando de pandemia com a BNCC, do currículo que tem que continuar, e não querem discutir as condições materiais para volta, as escolas que não têm banheiro, as escolas que têm um número inadequado de aluno para o professor, que impede distanciamento, enfim, essa discussão sempre pequena, é muito reduzida, né, do que é educação, do que eles acham que é educação. Mas, enfim, o horário está avançado, a gente continua essa nossa conversa em outros espaços, em outros momentos, eu agradeço de novo o convite. Tá ótimo, então eu queria, em nome dos colegas todos que organizam esse projeto, né, nós estamos já indo já para sessões finais, né, desse programa, uma participação sempre muito significativa aqui, e eu agradeço então a Simone, que está na coordenação desse seminário de hoje, agradeço a Marina por ter aceitado o nosso convite, tá? E eu queria anunciar o dia 16 de setembro, então nós teremos políticas afirmativas e enfrentamento da desigualdade. Né? Quem vai estar conosco aqui é a professora Jaqueline de Jesus e a coordenação será do professor Márcio e da professora Eugênia, que estão responsáveis, vamos dizer assim, por essa atividade. Tá? Então, até terça que vem, até quarta-feira que vem, nesse mesmo horário. Semana passada nós tivemos um horário diferente, que foi o professor Júlio Torres Santomé. Então, os vídeos estão ficando, Marina, estão ficando gravados e vão ser disponibilizados, depois a gente informa isso, né? E a Simone está colocando aqui, nós já estamos começando a divulgar o CEP, o segundo encontro do CEP esse ano, 2020, que teremos, então, algumas palestras importantes na discussão de redes, né? A Marina vai estar conosco de novo, isso em outubro. O professor Márcio Caetano quer dar um informe rápido. Fica à vontade, Márcio. O Márcio fez um informe, é isso? Entendi?
Bom, não sei. Bom, então é isso, né, gente? Eu acho que podemos ir nos encaminhando para o final e para uma boa noite a todos, todas e todes, e até a próxima atividade nossa. Um abraço, tá?